Bora, pessoal, vamos fazer essa aula então de abordagem e choque na emergência. Eu sou o Dr. Ricardo Bassan, sou médico intensivista. Então, minha formação acadêmica, só para passar rapidinho, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, coordeno a UTI do São Brás, São Camilo de Porto União, sou coordenador de emergência do Hospital São Camilo de União da Vitória e coordenador da emergência do Hospital São Brás de São Camilo de Porto União, tá ok? Então, o choque na emergência, grande parte dos pacientes, eles vão ou chegar em choque ou vão ter choque no decorrer da internação, ou na própria emergência, ou na enfermaria, ou na UTI. Então, os que chegam em choque são praticamente 10%. E o que vem a ser choque? Choque, quando o paciente está chocado, é uma insuficiência circulatória aguda ou um fluxo diminuído gerando perfusão inadequada, né? E resultando em hipóxia celular generalizada, tá ok? E o que significa quando o paciente está chocado? O choque é significativo de hipotensão? Não, pessoal. Por quê? Tem pacientes que chegam na nossa emergência com pressão 9/6, 10/6 e não estão em choque, né? Assim como tem pacientes que chegam com pressão de 12, 11 e estão em choque. Por quê? Porque isso existe o choque oculto, que a gente chama. Pacientes que são hipertensos de longa data, que têm pressão 15, 16, com 11 eles estão chocados. Quando baixa de 20 a 30% dessa pressão, ele está em choque. Aí o que você tem que medir? Tem que medir os parâmetros microhemodinâmicos, como lactato, como saturação venosa, como o tempo de enchimento capilar, como o base excess, tá? Então é a partir disso que você vê. Então você não, a pressão, o choque ele é relacionado à perfusão e não à pressão, tá? E a pressão é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Quando a resistência vascular sistema num choque séptico está diminuída, a pressão vai estar alterada. E a mesma coisa quando o débito cardíaco estiver muito diminuído, a pressão vai estar diminuída, tá? Então, e o que tem aonde que está o determinante da perfusão? O determinante da perfusão é o coração, os vasos e o líquido. Qualquer coisa que aconteça nesses três sistemas vai apresentar o choque. Ou no coração, um tamponamento, ou no pulmão, um pneumotórax, né? Nos vasos aí, extravasamento de vaso no choque séptico e extravasamento de líquido e um choque hipovolêmico, um choque aí hemorrágico, né, no caso do volume de líquido, né? O importante também da perfusão é os três P's. É bom conhecer os três P's. O que é os três P's? O pulso filiforme, a pressão e a perfusão tecidual, com o tempo de enchimento capilar aumentado. Tá certo? Mas o grande entendimento desses dois slides está no fato de você saber que a pressão não tem a ver com choque. O choque tem a ver com perfusão. E quando a gente faz volume, a gente quer aumentar débito cardíaco para melhorar perfusão. Tá? E começando a fisiopatologia do choque, a gente tem o choque, ele é um desbalanço entre oferta e consumo de O2. Tá? E o que vem ser essa oferta de O2? Né? Oferta de O2 é débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Né? Então, e o que é esse conteúdo arterial de oxigênio? É 1,34 vezes a hemoglobina. É a quantidade de oxigênio que tem dentro da hemoglobina versus a saturação de oxigênio. Eu deixei o PO2 separado porque é a quantidade de oxigênio no plasma, então é uma quantidade muito pequena, vezes 0,013. Então a gente descarta a PO2, né? Que é a pressão de O2, pressão de oxigênio. Então o que a gente tem que ver no choque? O débito cardíaco depende do quê? Débito cardíaco é volume sistólico versus frequência cardíaca. Tá? E do que depende o volume sistólico? O volume sistólico ele depende da pré-carga, que é o conteúdo de sangue que fica no final da diástole, a contratilidade cardíaca, que é a contratilidade do músculo cardíaco, e a pós-carga, que é a força que o sangue faz no ventrículo, tá? Independente da aorta, do eixo ali ventrículo-aorta, tá? Então, no choque, a gente tem que entender que a gente vai corrigir hipoxemia, débito cardíaco e frequência. Dependendo do tipo de choque, ele vai comprometer um desses sistemas. Ou ele vai comprometer o débito cardíaco, no caso do choque
da contratilidade diminuída num choque cardiogênico, ele vai comprometer a saturação, né? Ou ele vai comprometer o HB num choque hemorrágico, ou ele vai comprometer o volume sistólico num choque hipovolêmico, né? Tudo é dependente desses sistemas. Então, o que a gente vai regular? A gente vai regular sempre saturação de oxigênio, sempre o débito cardíaco e sempre a hemoglobina. Quando tem um paciente em choque na sala de emergência, a gente vai sempre regular esses fatores. Ou a gente vai regular a saturação, o débito e a hemoglobina. E a saturação venosa de oxigênio que a gente vai ver mais tarde. Então, a fisiopatologia do choque é dependente disso, do desbalanço entre a oferta e o consumo de O2. Só para reforçar, a oferta depende do débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. E o consumo de oxigênio depende do quê? Do débito cardíaco versus o consumo arterial menos o consumo venoso. E a taxa de extração, que é a divisão do consumo sobre a oferta, é visto pela saturação venosa de oxigênio. Aonde que a gente vê essa saturação venosa de oxigênio? A gente vê na gasometria venosa central. O normal é com catéter Saint-Ganz ver a saturação venosa mista na artéria pulmonar, mas isso a gente tem que ter um Saint-Ganz, certo? Mas, fora isso, a gente com um catéter venoso central, a gente consegue pegar na veia cava superior, a gente consegue pegar a saturação venosa de oxigênio. O que vem ser isso? Reflete a taxa de extração do organismo, tá? O tanto que é retirado de oxigênio. Quando o corpo oferece 100% e volta para o coração, volta a 70% na saturação venosa, que é vista pela... Você pega no catéter venoso central da parte superior ou jugular ou uma subclávia, aí você vai refletir a saturação venosa de oxigênio. Vai ver a saturação venosa de oxigênio. A saturação venosa ela é em torno de 70 a 75. E a saturação venosa mista ela é em torno de 65. Então ela reflete uma proporcionalidade entre as duas. E você tendo a taxa de extração, você vê quanto que o corpo está retirando. Ou o corpo está retirando mais, ou o corpo está retirando menos. Tem órgãos que não precisam tanto a taxa de extração como o rim. O rim geralmente extrai pouco, agora cérebro, coração, pulmão, eles extraem muito. Então, se o corpo entrega 100 e volta a 70, a taxa de extração é de 30%. Tá certo? Agora, dependendo se o corpo tem um consumo aumentado, ele vai ter uma taxa de extração maior. Aí tu oferece 100 e volta a 50. A saturação venosa de oxigênio vai ser 50%. Então, como que você vai ver a saturação venosa? O normal é entre 70 e 75, 72, né? E o que faz ela diminuir? Diminui quando tu diminui a oferta, né? Tu diminui a saturação de oxigênio, você diminui a hemoglobina, você diminui o débito cardíaco. Tá? E a mesma coisa quando você faz ela aumentar, você aumenta a saturação você aumenta a saturação venosa pela oferta de saturação, pela hemoglobina e pelo débito cardíaco. E quando que você diminui? Quando você vai aumentar o consumo, pelo estresse, pela dor, pela hipertensão, por isso que às vezes você precisa sedar o paciente para diminuir o consumo de oxigênio. Por isso que a gente usa a sedação, né? E aí a mesma coisa quando diminui, ela aumenta quando você diminui a oferta, com hipotermia, com anestesia. Tá? Então isso é a regulagem da saturação venosa central de oxigênio. E como que se dá a origem do ácido lático, né? O ácido lático a gente tem porque o fator normal da glicose no sangue é ele virar piruvato, ele vira o ácido lático vira acetilcolisina A, que ele entra no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, e fazendo a fosforilização oxidativa. Essa é a fase normal dele, a regulação normal. Agora, quando o corpo não tem oxigênio, mas ele tem que quebrar a glicose de qualquer maneira, porque o corpo precisa dessa glicose. E o que ele faz? Ele faz o piruvato, através da piruvato desidrogenase, virar o lactato, né? E aí o que forma? Forma uma acidose grave, né? Que geralmente a gente tem nos pacientes uma acidose, por isso que os pacientes ficam muito taquipneicos, porque eles precisam compensar com
uma alcalose respiratória, essa acidose, e formação de radical livre que fica perpetuando esse desbalanço da mitocôndria, né? Então a mitocôndria fica sofrendo porque a acidose fica fabricando uma acidose e radical livre, tá? Então fica perpetuando. E o que acontece? O ATP é diminuído. Quando a gente tem a via normal, pela cadeia respiratória, é fabricado 38 ATPs. E quando a gente tem fabricação de lactato para fabricar oxigênio, a gente tem 2 ATPs, é muito pouco. E isso a mitocôndria sofre muito e acaba morrendo, né? A célula acaba morrendo, né? Fazendo necrose. Tá? E como a gente explicou da saturação venosa e do lactato, a gente consegue entender o gráfico da dependência fisiológica de oxigênio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Esse gráfico a gente vê ele da direita para a esquerda. Tá? Aqui a gente tem o paciente, no começo do gráfico a gente tem um paciente saudável, tá? Um paciente que tem uma taxa de extração boa, um paciente que não tem uma dependência fisiológica, não uma dependência patológica entre a oferta e o consumo. Tá? O que tu oferece, o consumo, tu vê que ele é constante, ele não depende do que você oferta, a taxa de extração vai aumentando no decorrer do tempo, né, até o momento que ele não extrai mais, porque aquela célula está doente, então o organismo não consegue extrair. E aí, quando o paciente fica ruim, o paciente fica grave, que entra na oferta de oxigênio crítica, que aí começa a subir lactato, a taxa de extração fica constante e existe uma dependência fisiológica, patológica, entre a oferta e o consumo de oxigênio. Tudo que você ofertar, ele vai consumir, porque a taxa de extração é constante, né? Então, tudo que você ofertar, ele vai consumir. Tá? Então, a partir desse momento que o paciente fica grave, o lactato sobe, a saturação venosa cai, porque a taxa de extração ela começa a ficar constante, e tudo que você oferece, o paciente consome. Tá? E quando tem a estabilidade dinâmica, você faz a ressuscitação volêmica, avalia os fatores de perfusão tecidual, né? Se continuar com estabilidade hemodinâmica a partir do momento de uma ressuscitação volêmica, você avalia também os fatores microhemodinâmicos, como a saturação venosa, o lactato, o déficit de base, né? E você avalia sempre a oferta e o consumo. A oferta você vai aumentar você vai melhorar o débito cardíaco a partir do momento que você faz fluido, a partir do momento que você faz vasopressor, a partir do momento que você transfunde o paciente, se é que ele precisa, né, que geralmente a gente transfunde o paciente só acima só abaixo de 7 de HB, geralmente, né, tirando cardiopatas, que a gente tem um limite um pouquinho maior, né, e você vai ajudar em um paciente que tem um débito cardíaco diminuído também. Se ele não respondeu a volume, você vai fazer inotrópico, né, se ele tem uma contratilidade diminuída. Tá? E você vai diminuir o consumo de oxigênio também a partir do momento que você ceda, a partir do momento que você controla a febre e a partir do momento que você controla a analgesia. Tá? Tudo é entre a oferta e o consumo de oxigênio. E aonde você avalia a oferta e consumo? A partir dos fatores hemodinâmicos como saturação venosa, lactato e déficit de base. O déficit de base, a partir de menos 4, ele pode refletir junto com os outros fatores uma diminuição de volume. E o que a gente vê na emergência? A gente vê na emergência a janela do choque. Para a gente esclarecer o choque, o paciente a gente tem que ver os fatores macrohemodinâmicos e os fatores microhemodinâmicos. Tá? E quando a gente observa a janela do choque, a gente começa pela pele. Pela pele, a gente começa pelo tempo de enchimento capilar. O que é esse tempo de enchimento capilar? O tempo de enchimento capilar veio com o estudo do Andrômeda Choque, que foi um estudo muito revolucionário, principalmente para quem está em área desassistida, que com um simples toque na mão e visualização do tempo de enchimento capilar, a gente consegue ter uma proximidade com o lactato. Tá? Esse foi um estudo feito na América do Sul, com bastantes pacientes em vários centros, na Argentina, no Chile e em vários países, e que os pesquisadores conseguiram ter uma relação entre o tempo de enchimento capilar e o lactato. Só que ele tem um jeito de fazer
que quando eles fizeram, eles pegaram lâmina de vidro da patologia no dorso da mão, tá, na região palmar da mão, você pressionou o dedo, a falange distal por 10 segundos, tá? E se tivesse maior que 3 segundos, esse paciente tinha um tempo de enchimento capilar diminuído, tá certo? E isso tinha uma relação com o lactato, dizia que ele está mal perfundido, tá? E outro que a gente observa é o Motley Score. O Motley Score ele tem uma relação de gravidade, quanto maior o Motley, maior é a gravidade do paciente. Então o Motley começa pela patela, grau 1, pegando o joelho, grau 2, pegando até a parte inicial da coxa, grau 3, a raiz da coxa, grau 4 e a parte inguinal 5. Chegando no grau 5, o paciente tem uma chance de mortalidade de 70%. E isso a gente vê pelo Motley Score, que é aquele paciente moteado, aquele paciente ruim. Tá? Outra coisa que a gente observa que é a janela do choque é o nível de consciência. Então a gente observa delírio, obnubilação, estupor e coma. Tá? Outra que faz parte da janela do choque também, para a gente observar se o paciente está grave ou não, é a diurese. Só que a diurese a gente avalia geralmente nas primeiras 6 horas, que a gente depende desse tempo para a gente poder avaliar depois que o paciente chega. Né? Se tiver menor que 0,5 ml quilo hora, ou o paciente de 70 kg, se ele estiver urinando menos de 35 ml por hora, provavelmente ele tá em choque também, ele está mal perfundido. Tá? Outra coisa que a gente olha então, principalmente no choque hipovolêmico, é o choque index. Tá? O que é o choque index? Que é a frequência cardíaca sobre a pressão sistólica. Tá? E quanto maior o choque index, maior é o grau do choque. Tá? E com uma sensibilidade de 75% e com uma especificidade de 86%. Outra coisa que a gente olha, quando a gente olha a pressão, é a pressão de pulso, que ele pode dar dicas do tipo de choque que a gente está. Ou a gente tem uma pressão de pulso convergente, que a gente pode estar aí de frente a um choque cardiogênico, que tem a pressão se aproximando, 9/7, 9/6. Ou a gente tem uma pressão divergente, uma pressão 10/4, 10/5, que fala a favor de um choque, diminuição da resistência vascular periférica, que fala a favor de um choque vasoplégico, um choque séptico. Tá ok? Então as janelas do choque são essas. A gente sempre observa no paciente grave, nível de consciência, diurese e a pele. Tá? E a pressão também. Né? Claro que quando a gente tem uma diminuição de volume aí de 20 a 30%, isso vai refletir na pressão. Tá? Outra coisa, taquicardia, a gente vê também frequência respiratória aumentada. Então a classificação do choque, a gente tem um choque hipovolêmico quando o paciente perde volume por diurese, por diarreia e outros fatores. Tá? Choque cardiogênico quando o paciente tem um problema valvar, um infarto, uma ICC descompensada, uma ICC estágio 4. Tá? O choque obstrutivo quando a gente tem um pneumotórax, um tamponamento cardíaco. Tá? O choque distributivo, que a gente tem o principal que responde a 50% desse tipo de choque é o choque séptico. A gente tem o adrenal, o neurogênico e o anafilático, tá? Que também são características de choque distributivo. E o choque oculto, que é o choque críptico, é aquele choque quando o paciente tem a pressão normal, caracterizada como normal para ser um 11, 12, mas ele tem os fatores microhemodinâmicos como o lactato, como a saturação venosa e o base excess diminuído. Tá? Então ele tem pressão normal com déficit perfusional. Então os parâmetros macrohemodinâmicos que a gente olha a pressão arterial, frequência cardíaca, diurese, frequência respiratória, nível de consciência e os parâmetros microhemodinâmicos. A saturação venosa DO2, que é que a gente explicou, o lactato, cuidar com os fatores que interferem no lactato, como o uso de adrenalina, o uso de DVA interfere na droga vasoativa, interfere no lactato, tumores sólidos interferem no lactato, pacientes com insuficiência hepática interferem no lactato. Vários fatores interferem. A deficiência de tiamina, algum problema na mitocôndria, tudo isso interfere no lactato. Então, não olhar um fator nunca isolado. Tá? O gap de CO2. O que vem ser o gap de CO2? A gente usa bastante para refletir uma medida de débito cardíaco. O que acontece? Em medidas mais simples,
acontece como se a periferia, no choque, o débito cardíaco não conseguisse tirar o CO2 para ir para o pulmão e para sair pelas vias aéreas. Então esse CO2 fica em vias mais simples, como se ele ficasse retido na periferia. E isso, você pega uma gasoarterial, uma gasovenosa central com uma gasometria arterial periférica e faz a dosagem do CO2. Se o CO2 ficar maior que o delta de CO2 ficar maior que 6, pode refletir uma diminuição do débito cardíaco. Eu disse assim, pode refletir, tá? E o base excess, que é um base excess maior que menos 4, pode refletir uma depressão de volume. Eu digo, a gente nunca usa um fator isolado, principalmente de microhemodinâmica, principalmente de perfusional. A gente usa sempre um fator associado, porque o lactato pode estar aumentado e ele pode estar de frente num paciente com cirrose, com ciência hepática, tá? Então a gente nunca usa um fator isolado. Assim como o gap de CO2 pode estar aumentado e isso não refletir diminuição do débito cardíaco, tá? Então, só um mapa mental ali que a gente vê, então, a gente vê a pele com sinal de vasoconstrição, cianose, a gente vê o nível de consciência pela confusão, desorientação, torpor, né? E a gente vê a pele, né? Então, o choque obstrutivo refere a uma obstrução dos vasos por TEP, hipertensão pulmonar grave, tá? Um tamponamento cardíaco. O distributivo, o sepse, choque anafilático, choque neurogênico, uma falha na distribuição periférica, né? O sangue vai por terceiro espaço e diminui a volemia relativa. O choque cardiogênico por falência de pompa, né? E redução do débito cardíaco. E o polvolêmico, hemorragias e vômitos, né? A hemorragia sendo aí pelo choque hemorrágico, certo? E aqui, só para terminar, eu coloquei o protocolo Rush, que é um protocolo que a gente vê pela ultrassom para a gente diferenciar o tipo de choque. O primeiro, a gente vê a bomba pela uma janela aí, um eixo paraesternal longo, que a gente avalia tamponamento ou em busca de tamponamento. Depois a gente vai para uma via paraesternal eixo curto para ver um tamanho DVD e VE, para ver se não tem pode ser um TEP, um tromboembolismo pulmonar, onde o VD vai estar maior que o VE, principalmente no TEP agudo. Tá? O subcostal, que a gente vê também tamanho de VE e VD, para ver se tem tamponamento. Tá? O subcostal, a gente vai atrás da veia colapsada ou túrgida. Colapsada, ela vai estar num choque hipovolêmico, túrgida, ela vai estar num choque obstrutivo. Os pulmões, a gente vai atrás de edema, derrame pleural, atrás de pneumotórax, e o abdômen a gente vai atrás de líquido livre para ver se não tem um choque hemorrágico que esteja lesando o vaso, tá? E nos canos, a gente vai para a aorta abdominal para ver se não tem aneurisma, dissecção, e a veia femoral para ver se não tem trombose, que pode refletir ali um tromboembolismo pulmonar. Tá ok? Então a gente começa pelo coração, pulmão, a gente vai para o abdômen e vê os vasos. Tá ok? Então era isso, pessoal. Um abraço.